A graça e a paz no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, uma alegria estar aqui com os irmãos nessa aula, nessa matéria. Eu sou o pastor Marcos da Cruz, sou pastor da Videira em Goiânia há muitos anos, sou pastor de um dos nossos prédios aqui, formado em teologia, dou aula também no nosso seminário aqui presencial já há vários anos e, para a glória de Deus, estou tendo essa oportunidade de também poder ministrar o coração dos irmãos, esse livro que é tão precioso, que mudou tanto a minha vida, a entender o livro de Efésios, ter revelação disso. E eu quero mais uma vez, te convidar, abra o seu coração, para todas as verdades, para tudo aquilo que Deus vai falar com você nessas aulas. Amém? Na aula passada nós começamos só a introdução de Efésios, os primeiros versículos, onde nós paramos ali no ponto onde a Bíblia diz que nós somos abençoados, nós já somos abençoados, porque nós estamos a regiões celestiais e nós já temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E hoje eu quero falar para você disso, eu quero terminar o capítulo 1. Meu desafio é falar um capítulo por dia. A primeira aula eu já não consegui, mas vamos ver se nós aceleramos hoje. Quais são essas bênçãos então? Porque Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo fala que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E a partir do versículo 4, então, Paulo faz uma lista dessas bênçãos. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz, então. Lá no versículo 3, vamos ler o 3 para você entender. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí vem as bênçãos. Quais são as bênçãos? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Essa é a primeira bênção espiritual, ok? Qual bênção é essa? Você foi escolhido para ser santo. Essa é a primeira condição, a primeira bênção espiritual. Paulo diz aqui no versículo 4, assim como nos escolheu nele. Primeira coisa, ele te escolheu. Não foi você que escolheu a Deus, foi ele que te escolheu. É muito comum, hoje em dia, você ter essas linhas calvinistas, arminianas, e você tem a discussão muitas vezes com outras igrejas ou outras denominações, eles perguntam muito para mim, você é calvinista, você é arminiano, você crê na predestinação, você crê na eleição, aí fala de presciência, etc. Não vou falar disso hoje aqui, mas você sabe, independente, calvinismo, arminianismo, predestinação, eleição, independente disso, tem uma coisa que a Bíblia deixa bem claro, que é o quê? Ele que te escolheu. Então, Efésios já deixa isso claro. Efésios, versículo 4, diz o quê? Assim como nos escolheu nele. Pastor, por que é importante saber que ele é que nos escolheu? Porque, irmãos, a obra de Cristo, ou o seu relacionamento com Cristo deve estar totalmente baseado naquilo que ele fez por você e não naquilo que você pode fazer por ele. Entende? O seu relacionamento com Deus não pode estar confiado na sua escolha por ele, porque a sua escolha é fraca, a sua escolha ela pode mudar. Então, o seu relacionamento com ele não é você segurar a mão dele, mas é ele que segura a sua mão, é ele que é poderoso. O seu relacionamento com ele deve estar baseado não no tanto que você ama a Deus, mas no tanto que ele te ama. Por isso que é fundamental, por isso que isso é uma bênção espiritual. Já começa assim, ele me escolheu. Eu fui escolhido, não fui eu que escolhi a Deus, mas ele me escolheu. Pastor, por que é importante e é um descanso para nós sabermos que ele é que nos escolheu? Porque ele tem a presciência. Porque ele é onipresente, onisciente. Deus sabe de tudo. Então olha só. Quando Deus te escolheu, ele sabia tudo que você fez para trás de errado.
Quando Deus te escolheu, Ele sabia todos os pecados que você cometeu, todas as confusões que você se envolveu? Sim. Mesmo assim, Ele te escolheu. Mas também, Ele te escolheu sabendo de todos os pecados que você ia cometer daqui para frente. Ele te escolheu sabendo de todas as confusões que você ia cometer daqui para frente. Ele te escolheu sabendo, porventura, de todas as quedas, de todos os erros que você ia cometer daqui para frente. E mesmo assim, Ele te escolheu. Entende? Quando você relaciona com Deus, sabendo que é Ele que me escolheu, você então é tomado desse amor. Você então é tomado dessa graça. Você é cheio desse amor, foi Ele que me escolheu. E Ele me escolheu porque me ama. Ele me escolheu porque sabia, Ele sabe do projeto e da obra que Ele tem para fazer na minha vida. Por isso que, lá em 2 Tessalonicenses, olha aqui na projeção, eu coloquei para você. 2 Tessalonicenses 2,13, olha o que diz. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, olha o que diz, amados pelo Senhor. Você é amado pelo Senhor. Por que você é amado? Então Paulo enfatiza, porque Deus vos escolheu. Olha aqui a palavra mais uma vez. Você foi escolhido desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mas olha aí, 2 Tessalonicenses está provando, você foi escolhido. Não foi você que escolheu, você foi escolhido. Por quê? Porque ninguém poderia se gloriar. Né? Ninguém poderia dizer que eu estudei, eu concluí e eu cheguei à conclusão, eu escolhi a Deus. Não, isso seria muita arrogância. Se nós estamos salvos, é porque Ele nos escolheu, é porque Ele nos ama, é porque Ele quis te salvar e Ele escolheu você. Então a primeira bênção começa assim, Ele te escolheu. O que mais? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de ter criação, Deus já pensava em você. Antes de ter a criação, Deus já queria ter a igreja. Antes de Gênesis 1:1, Deus já planejava ter a igreja, ter a criação, ter você para Ele. Por isso que é antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Olha o que diz, duas palavrinhas. Você foi escolhido para ser santo. O santo aqui está falando de quê? Da sua posição. Lembra, na primeira aula nós falamos muito sobre isso. Essa é a sua posição em Cristo. O que você é em Cristo? Santo. Pastor, mas eu não sou santo. Mas quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Então, quando você se achega diante de Deus, Ele vê Cristo, então você se torna aceitável na presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que por muita eficácia vale a oração de um justo. Porque essa é a sua posição. Você foi escolhido para ser santo. Você já foi separado para Deus. Na sua posição é essa. Santificado, justificado. Não há mais culpa, não há mais condenação. Já está resolvido o problema do pecado entre você e Deus. É a sua posição. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser santos e irrepreensíveis. Então olha só, não o Santos, né? O Santos é o time de futebol. Você ser santo está ligado com a sua posição. Essa é a sua posição. Está resolvido. Nada muda isso. Diante de Deus, você é isso. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Quando você pega uma barra de ouro, imagina que tem uma barra de ouro na sua mão. Só que por algum motivo essa barra de ouro caiu na lama. Uma lama ali, muita sujeira, fezes de animal, e essa barra de ouro caiu lá. Aí agora está sujo, porque caiu em pecado. Aí você fala assim, vou deixar essa barra de ouro aí, porque agora ela está suja. Não quero saber dessa barra de ouro. Você faria isso? Claro que não. Porque a sujeira não mudou o valor daquele ouro. Você sabe que é só limpar, que tudo volta ao normal. Então é mais ou menos assim. Você é o ouro. Você já é o ouro. Você é o ouro de Deus. Você recebeu a natureza de Deus, o ouro. Mas às vezes também cai na lama.
Às vezes você, que é o ouro, acaba aprontando e vai se sujando. Mas mesmo você sujo, mudou a sua natureza? Não, não mudou. Mesmo você sujo, mudou aquilo que você é em Cristo? Não mudou. Em Cristo você continua santo. Em Cristo você continua justificado. Mas aí alguém vai dizer, pastor, então eu posso cair na lama? Não, por isso que está colocado santo e irrepreensível. Sabe, o irrepreensível está falando da sua conduta, está falando do seu caminhar, está falando do seu dia a dia. Mas olha aqui para mim, aqueles mais legalistas vão falar o quê? Tá vendo? Temos que criar leis, temos que criar normas para sermos irrepreensíveis. Agora, deixa eu te explicar algo sobre a vida cristã, meu querido. A vida cristã não é a mudança externa. A vida cristã não é você criar um livro, uma regra, 10 passos de como vencer o pecado. Isso não é vida cristã, isso é religião. Nós não estamos te convidando para viver uma religião. Nós não estamos te convidando para viver 10 maneiras de como vencer a ira. Não é isso. Isso ainda é esforço humano. Isso ainda é justiça própria. Isso ainda é o homem tentando ser aceito diante de Deus. Isso ainda é o homem tentando cumprir e resolver o problema por si só. Cumprir as exigências de Deus e resolver o problema por si só. Mas se isso é cristianismo, então não precisava Jesus morrer na cruz. Então isso não é cristianismo. Você se transformar não é cristianismo. Então se você vai ser irrepreensível, porque você se esforçou bastante, então, meu amigo, não precisava Jesus morrer na cruz, era só você fazer um esforço. Por isso que quem confia na justiça própria, anula a cruz de Cristo. Pastor, como que eu vou ser irrepreensível então? Através de Cristo. Pastor, como que é isso na prática? Você precisa de Cristo. O que é a vida cristã? Deixa eu te dar um exemplo para você entender. As irmãs que estão aí na sala de aula, estão me ouvindo. Né? Olha para as irmãs que estão aí. Elas não estão maquiadas, bonita, né? Passou a base, passou o blush, o batom. Elas estão maquiadas. Quando você as vê assim maquiadas, a impressão que dá é que elas estão saudáveis. Né? A aparência é boa, deve estar saudável, etc. Mas essa maquiagem aí é apenas exterior. Quando elas chegarem em casa, depois da aula, tomarem banho, lavarem o rosto, aí você vai ver a realidade. Que talvez não é exatamente isso daí. A realidade vai vir. O que é o cristianismo? É apenas passar a maquiagem? É apenas me esforçar para mudar aqui minha forma de falar? Minha forma de vestir? Não, isso até tem seu lugar, entende? Pode ser útil, ajuda. Mas o verdadeiro cristianismo é o quê? É uma mudança interna. As irmãs, se elas querem ter a aparência de saudável, a verdadeira transformação é o quê? É interna. Então elas deveriam fazer o quê? Se alimentar, comer saudável, tomar o suco detox, comer lá vitaminas, proteínas, porque isso vai entrar no metabolismo e é essa mudança interna que vai transformar. Isso é cristianismo. Então, se eu vou ser irrepreensível, santo e irrepreensível, o irrepreensível está ligado com a minha conduta. Mas, como que é isso? É eu me esforçando? Não, não é. Então, agora eu vou te ensinar o segredo da vida cristã. Você quer se tornar irrepreensível na sua conduta? Alimente-se de Cristo. Coma de Cristo. Olha para Cristo. Contempla Cristo. Porque quanto mais você está em contato com Cristo, quanto mais você se alimenta de Cristo, quanto mais você contempla Cristo, quanto mais você vê Cristo, mais você está sendo transformado. Aí você entende? Daqui a pouco você vai vencer a ira, você vai vencer o pecado. Não é porque você criou 10 passos de como vencer o pecado. Não, não é por causa disso. Mas é porque lá dentro de você a sua natureza está sendo transformada. Lá dentro de você o seu homem interior está sendo renovado, transformado. É uma mudança de dentro para fora. Mas qual é o caminho para isso? É sempre Ele. É sempre Cristo. Cristo é tudo em nós. Amém? Por isso Paulo diz que nós fomos, Ele nos escolheu
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha que interessante. Paulo diz que é perante Ele. Por que perante Ele? Porque é perante a justiça dEle. É perante as exigências dEle. Não perante os homens apenas, mas é perante Ele. Pastor, o que isso significa? Significa, meu irmão, que a obra que Cristo fez por você, uma vez que você está em Cristo, você tem a justificação e você já foi declarado santo e justo, mas isso não é perante a justiça dos homens, entende? Isso é perante Ele. Ou seja, você já foi aceito por Deus. Deus já está satisfeito com você, Deus já está feliz com você. Mas lembra, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Por isso, se até hoje você está vivendo uma vida cristã, querendo agradar a Deus, para que Deus te aceite, apenas creia em Cristo. Ele já te aceitou, diz aqui Efésios. Mas por que Ele já te aceitou? Porque você está em Cristo, que é o que diz o versículo 3. Então, a primeira bênção espiritual, você foi escolhido para ser santo. Essa é a sua condição, você já é santo. Amém? Vamos avançar. A Bíblia continua dizendo, no final do versículo 4 diz: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo agora vai dizer o quê? A segunda bênção, né, que é você foi predestinado para ser filho. Olha que maravilha. Primeiro, predestinado. Antes, lá o final do versículo 4 diz em amor. Em amor Ele te predestinou. Por que Ele te predestinou? Porque te ama. Porque você é amado. Porque Deus tem um plano, um projeto na sua vida. Em amor Ele te predestinou. Aqui alguém vai dizer, pastor, existe a predestinação? A Bíblia nos dá base para crer. Okay? Não quero ficar aqui falando de calvinismo ou arminianismo, mas apenas se apegue a essa promessa. Você foi predestinado para Ele. O plano dEle foi te escolher. Ele pensava em você. Alguns vão dizer, mas Ele só me predestinou por causa da sua presciência, porque Deus sabia que eu iria escolhê-lo. Mas ok, independente disso, apegue-se a essa verdade. Você foi predestinado para Ele. Ele te quis, Ele te escolheu, Ele pagou o preço que pagou por você. Então, por que agora Ele iria desistir de você, entende? Você está aí talvez me ouvindo, talvez está difícil, o seminário, a vida, talvez você está no dia mal. Você está pensando, Deus desistiu de mim. Mas não, por que Ele ia pagar todo o preço que Ele pagou por você, porque você estava predestinado para Ele, para que Ele pudesse desistir de você agora? Não, Ele não vai desistir de você, porque na verdade nada pode arrebatar você das mãos dEle. Diga amém. Então Paulo diz, nessa segunda bênção espiritual, é que nós somos predestinados para sermos filhos. Mas aí Paulo fala para a adoção de filhos. Nós temos duas coisas importantes aqui. Na Bíblia, tanto a adoção quanto a filiação é verdade para nós. E ela serve para nós. Os dois princípios são importantes para nós. O que é a adoção? Você foi predestinado para Ele para a adoção de filhos. O que é isso? A adoção significa que aquela criança que não era meu filho, vamos me colocar como exemplo, aquela criança que não era meu filho, eu o retiro daquela situação que ele estava e eu o transmito agora para a minha casa e ele passa a ter direito a tudo aquilo que é meu. Toda a provisão, agora ele tem direito. Então, a adoção vem para te lembrar disso. Você tem direito também a tudo aquilo que é de Cristo. A adoção é para explicar um conceito talvez jurídico, entende? Baseado em quê? Que agora eu tenho direito a tudo que é de Cristo? Porque você foi adotado. Quando filhos são adotados, quando crianças são adotados, você tem, diante da justiça, a criança tem direito a tudo que é do pai, entende? Então também nesse sentido, nós somos adotados, você tem direito a tudo aquilo que é do pai. Mas alguém vai falar, mas pastor, essa coisa de ser adotado, será que assim, talvez a criança não se sente amada? Você sabia que na verdade é o contrário? É a criança que foi adotada que ela tem uma grande probabilidade de realmente entender o amor do pai. Sabe por quê?
porque ela não merecia. O filho, né, que nasce ali naturalmente, o pai vai amá-lo, porque é filho. Mas o filho adotado tem essa oportunidade de ouvir: eu escolhi te amar. Eu fui lá, predestinei você, escolhi você e você é fruto do meu amor. Eu escolhi te amar. Então, nesse aspecto também, sermos adotados é bom, né? Porque algumas pessoas têm preconceito, não gostam de usar o termo adoção, mas tem seu lugar na Bíblia. Né? Nós temos direito a tudo aquilo que é do nosso pai, porque fomos adotados. Mas na Bíblia, a adoção também pode ser, em muitos contextos, usado também como filiação. Porque a adoção não é só a única verdade. É apenas um lado da moeda. Qual que é o outro lado? Ou talvez o lado da mesma moeda. Nós não apenas fomos adotados, mas você também se tornou filho. Então não é apenas que você saiu, como que, pastor, eu saí do império das trevas, aí eu fui adotado para o reino do Filho do seu amor? Não apenas isso, você nasceu de novo, você recebeu a natureza de Deus dentro de você. Você é filho de Deus. Uau! Irmãos, nós não temos ideia do que é isso. Nós não temos ideia do que é termos Deus dentro de nós. A divindade está dentro de você, mas você não é divino, mas a divindade está aí. É a mesma natureza. Deus está aqui dentro. Olha, nem os profetas, nem os grandes reis do Velho Testamento provaram disso. Você carrega Deus dentro de você. Você se tornou filho. Então, tanto a adoção quanto a filiação vem para reforçar o tanto que você é amado pelo Pai, o tanto que Ele tem investido na sua vida, e pode ter certeza que nada vai arrebatar você das mãos dEle. Amém? Vamos avançar. Terceira bênção espiritual, está no versículo 6. Então Paulo vai dizer, no versículo 5 ele fala, né, nos predestinou nele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Aí o versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então olha só, terceira bênção, para o louvor da glória da graça de Deus. É interessante que a Bíblia diz que é o louvor da glória da graça. Então, mais uma vez você percebe, como que eu vou viver a minha vida cristã? Confiado na graça, irmãos. Se tem algo que Deus faz, ou se tem algo que Deus vai fazer, é pela graça. A maneira de Deus agir é pela graça. É você assimilando isso, ou tocando a graça pela fé. Por isso que graça e fé na Bíblia caminham sempre juntos. Então, mas é interessante que a filiação, né, como diz o versículo anterior, é para a glória da graça. Então, olha só, o que Deus quer glorificar? A graça. O que Deus quer louvar e glorificar? A graça, a obra de Cristo. Por isso que eu te afirmo mais uma vez, não confie na justiça própria. Não confie no seu esforço. Confie naquilo que Cristo faz por você. Confie na obra da redenção. Eu volto a te dizer, se a vida cristã é apenas você fazer algum esforço, e aí você vai resolver tudo, então já não é graça. Não precisava mais Jesus pagar o preço que pagou. Mas se você quer glorificar algo na sua vida, glorifique a graça, entendeu? Glorifique o Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a graça de Deus. Então, o que você precisa? Qual salvação você precisa? É salvação financeira, emocional, ministerial, no trabalho, na escola? Qual salvação você precisa? Salvação do casamento? O Evangelho, a graça, Cristo é o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque todo o louvor e glória é para a graça. Todo louvor e glória tem que ser dado para aquilo que Cristo fez, e não apenas para um esforço humano que você possa fazer. E aí, mais uma vez, o que Paulo diz? Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu, aí mais uma vez, Ele nos concedeu gratuitamente. Mais uma vez, não é no mérito, não é porque você merece, não é porque você fez por merecer, mas é gratuitamente. Em quem? No amado.
Quem é o nosso amado, irmãos? Nós estamos no amado. Cristo é o amado do Pai. O Pai ama Jesus e Jesus nos ama. Olha o tanto que você é amado. Mas mais uma vez eu bato nessa tecla. A maneira de você acessar isso, gratuitamente, no amado. É quando você crê no amado. É quando você crê no amor dele por você. É quando você crê na bondade dele por você. E quando você crê naquilo que ele faz por você, porque é gratuitamente. Então você vai recebendo todo o favor imerecido que Deus tem para derramar na sua vida. Lembra disso? A terceira bênção espiritual, então, é essa, né? Para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A quarta é a redenção no Filho. Então, olha só, isso que nós temos recebido no amado, né, que é a filiação e o louvor da sua graça, tudo isso é possível só por causa da redenção. Olha o versículo 7, vamos destacar aí algumas palavras, olha o que diz, versículo 7, no qual, né, é o amado, lembra do 6? No amado, no qual nós temos a redenção. Aí o que é importante aqui? Pelo seu sangue, porque a redenção só pode acontecer pelo sangue de Jesus que foi derramado. Então nós temos, qual que é o resultado? A remissão dos pecados. E outra palavra importante, segundo deixa eu até mudar a cor aqui, segundo a riqueza da sua graça. A graça dele, Deus é rico em graça. Então olha só, olha aqui para mim. A redenção do Filho. A obra da redenção foi feita por quem? Por Cristo, pelo amado. Então o que Paulo está dizendo? Nós temos a redenção. O Cristo fez a redenção. Então é no amado que nós temos a redenção. O que é a redenção? É porque ele te comprou de volta. Você sabe, nós tínhamos um problema. Havia uma barreira entre nós e Deus. A barreira entre nós e Deus envolvia o caráter santíssimo de Deus, ou poderíamos chamar de as justas exigências de Deus, que ninguém conseguia pagar esse preço. Ninguém conseguia satisfazer isso. A nossa barreira entre nós e Deus envolvia a nossa dívida do pecado, a escravidão com Satanás, a morte espiritual, a separação. Havia uma grande barreira entre nós e Deus. Então nós precisávamos de um Redentor. E o nosso Redentor é Cristo. Ele vem e paga o preço. Porque a justiça divina deveria ser satisfeita. As exigências divinas deveriam ser satisfeitas. Então, havia um preço que nós não conseguimos pagar. Mas quem paga? O Filho, o amado. Porque Ele nos ama. Ele vem e paga o preço por nós. Então, irmãos, olha aqui, presta atenção. Me escute, por favor. Não menospreze o que Cristo fez por você na cruz. Sabe, quando alguns pastores falam assim, olha, se você se esforçar um pouco, você vai vencer o pecado. Querido pastor, por favor, me escute, querido irmão. Depois que Adão pecou, até Jesus resolveu o problema do pecado. Passaram-se 4.000 anos. Olha o preço que não foi para ele resolver o problema do pecado. 4.000 anos, profecias, levanta um povo, levanta os profetas, Jesus se faz homem, vive uma vida sem pecado, passa por todas as provações, morre numa cruz, derrama o seu sangue. Tudo isso para resolver o problema do pecado. Então, é quase que, uma heresia você afirmar que basta você se esforçar um pouco para vencer o pecado. Não, ninguém consegue. O segredo não é você se esforçar. O segredo é você saber que Ele já venceu por você. O segredo é você crer na obra dEle. A questão é você crer na obra da redenção, porque Ele venceu. Ele satisfez a justiça divina. Ele fez a redenção. Ele pagou a dívida do pecado. Ele nos libertou da escravidão de Satanás. E Ele morreu uma morte substitutiva, pagando o preço que era nosso. Então não é uma questão de você fazer um esforço para vencer o pecado. É uma questão de você confiar na graça. É uma questão de você confiar na obra que Ele fez por você na cruz. Mas aí, pastor, como que foi isso? Foi pelo seu sangue. Não é isso que
A Bíblia diz, ele fez a redenção pelo seu sangue. Você sabe disso? Não poderia ser o meu sangue, porque o meu sangue já está contaminado com o pecado. Não poderia ser o seu sangue, porque nós já pecamos, nós já caímos. Né? Deveria ser um sangue puro, sem pecado. E por que sangue? Porque esse era o preço. Deus falou para Adão, no dia que pecar, certamente morrerás. Então o preço deveria ser, lá em Adão, um sangue inocente pecou. Então, para pagar o preço do pecado, também deveria ser um sangue inocente, um sangue que nunca pecou. Não poderia ser o meu nem o seu, porque nós já pecamos. Não poderia ser de uma criancinha, porque já nasce no pecado. Então, deveria ser o sangue de alguém que nunca pecou. Alguém que veio sem pecado e alguém que nunca pecou. Então, o nosso valor, a nossa redenção é feita através do sangue, do preço mais valioso desse mundo. Então, também não diga que você não vale nada, porque você vale a coisa mais cara desse mundo, que é o sangue do próprio Deus, o sangue do Filho, o sangue do amado. O que mais? A Bíblia vai dizer, a redenção vem pelo seu sangue, aí nós temos a remissão dos pecados. Por que a remissão dos pecados? Escute o que eu vou te falar. Hoje, o que Deus está tratando na sua vida, acredita, nem é tanto mais o pecado, porque o problema do pecado já foi resolvido. Porque Hebreus diz na Nova Aliança que dos seus pecados jamais me lembrarei. O preço do pecado já está pago. Se Deus hoje, se o Espírito Santo hoje está envolvido em trabalhar algo na sua vida, é em tratar a justiça própria em você. É tirar você de achar que merece alguma coisa, porque você vai se esforçar e levar você a crer na graça, a crer naquilo que Ele faz. Porque você já tem a remissão dos pecados. Os seus pecados já estão perdoados, porque o preço já foi pago. Seria muito incoerente, imagina, deixa eu te dar esse exemplo. Né? Vamos imaginar que você pagou a mensalidade, fala glória a Deus aí, você pagou a mensalidade aqui do telepresencial, mas então vou cobrar de você de novo. Aí você vai e mostra para mim o comprovante que você pagou. Então, se você tem o comprovante que pagou, eu te cobrar de novo, perdeu o sentido. Já não faz mais sentido. Então, é mais ou menos isso que acontece em relação ao pecado. Por que Deus não vai cobrar? Porque o preço já foi pago. Cristo já pagou o preço. Pelo seu sangue, nós já temos a remissão dos pecados. Mas como que nós acessamos isso? Segundo a riqueza da sua graça. Eu gosto desse versículo. A graça de Deus é rica. É abundante, é superabundante, é mais do que você merece, por isso que é graça. Porque talvez você está me ouvindo e pensando, pastor, mas então é bom demais, eu não mereço, mesmo assim eu recebo? Sim, por isso que é segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8 diz, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Deus derramou sobre nós já, de maneira abundante, a riqueza da sua graça, em toda sabedoria e prudência, em toda sabedoria e discernimento. A luz de Deus foi derramada sobre você, a graça de Deus foi derramada sobre você, para que você pudesse compreender a salvação, e tudo aquilo, a obra da redenção, tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Essa é a quarta bênção espiritual, a redenção do Filho. Vamos avançar. Quinto, a quinta bênção espiritual é o mistério da vontade de Deus, que aqui nós já temos uma menção da igreja. Nós vamos falar isso em outra aula, mas o mistério da vontade de Deus. Olha o que diz, versículo 9. No 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Aí, pastor, qual que é o mistério da vontade de Deus? Quando você estuda Efésios, quando você vê todo o contexto do Novo Testamento, você descobre o quê? Que o mistério da vontade de Deus é a igreja. Por isso que Efésios fala do propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus? A igreja. A igreja que é chamada do mistério da sua vontade. Qual que era o mistério da sua vontade? Deus sempre quis ter a igreja. Mas qual que é o grande ápice, né, desse mistério? É unir Cristo com a igreja. O que é a igreja? A igreja é Deus em Cristo, unindo com a humanidade. Olha no PowerPoint, vamos sublinhar isso daí, eu quero que você copie essa frase.
Olha o que diz essa frase. A igreja é Deus em Cristo se unindo, ou unindo com a humanidade. Irmãos, isso é algo precioso, isso é algo tremendo, isso é o que você é. Esse é o mistério da vontade dele. Ele quis ter você, de uma maneira que nós não entendemos, não compreendemos lá antes da fundação do mundo. Ele sonhou com você, ele planejou você. E Deus, mais do que isso, Deus quis se unir com você. Por isso que a Bíblia diz que espiritualmente, no nosso espírito, nós estamos amalgamados. Nós estamos juntos com Cristo. Nós somos um com Ele. O Espírito está unido. A divindade está dentro de você. Uau! Isso é tão precioso, irmãos. Sabe, Deus te ama tanto que Ele não quis apenas casar com você e morar com você para o resto da eternidade. Não. Ele quis se misturar com você. Ele quis ser um com você. Deus te ama tanto que Ele não quis apenas estar com você, mas Ele quis estar em você, lá dentro, misturado. Por isso que a igreja é o mistério da vontade de Deus, segundo o seu bom prazer, que Ele propôs fazer isso através de Cristo. Olha aqui mais uma vez a graça. Se você quer acessar alguma coisa de Deus, como que você acessa? Em Cristo. Cristo é a ponte, Cristo é o caminho, Cristo é a chave, Cristo é tudo em vós. Amém? Vamos avançar. Sexta bênção, versículo 10. Então, Paulo vai dizer: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que é isso? Todas as coisas serão encabeçadas por Cristo. Ou melhor, todas as coisas são encabeçadas por Cristo. É a sexta bênção espiritual. Então, a igreja, aquilo que Deus propôs fazer em Cristo é o quê? De fazer convergir em Cristo. Convergir é de encabeçar em Cristo. De colocar Cristo como cabeça. Na dispensação da plenitude dos tempos. Pastor, qual que é a dispensação da plenitude dos tempos? Nós já estamos no início dela, porque a graça já inicia isso. Mas a plenitude realmente vai ser no reino, ou por toda a eternidade futura. Hoje talvez ainda não está tudo encabeçado em Cristo, mas vai chegar um momento, olha que precioso que vai ser isso. Nós não conseguimos compreender isso plenamente, como que vai ser isso na prática, mas vai ter um momento em que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tudo isso estará encabeçado em Cristo. Tudo isso estará convergido em Cristo, ou seja, Cristo reinará eternamente. É quando Cristo, a vontade dele será feita plenamente, né? Onde tudo já estará resolvido das promessas e ele é o cabeça. Ele encabeçará tudo, tudo vai convergir nele, tanto as do céu quanto as da terra. E qual que é a parte boa nisso? Você está envolvido nesse projeto, irmão. Você está no meio dessa brincadeira divina. Você está no meio desse propósito divino, porque Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo, a igreja. Amém? Sétimo, olha o que diz o versículo 11. Nele, olha o que diz, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Olha o que Paulo diz. Você também é herança. Irmãos, olha o tanto que Deus te ama. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora Deus te trata como herança. Você foi feito herança. Vamos continuar lendo. No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, olha só, duas coisas eu quero te falar aqui. Primeiro, você foi feito herança. Deus chama tanto que Deus te trata como uma herança. Por que Deus nos trata aqui como herança? Porque o versículo 12 fala que a fim de que nós seremos para o louvor da sua glória. Sabe o que é isso? Quando Cristo completar, meu irmão, a boa obra que Ele começou na sua vida, nós que também somos a sua herança, nós somos porção dEle, nós estamos inseridos nele. Quando os anjos, talvez os demônios, os seres espirituais, contemplarem, quando Cristo completar a obra em nós, sabe? Eles também vão, ou seja,
a completude da obra de Cristo em nossas vidas, tudo isso vai ser para louvor da glória dele, entende? É como se os anjos vão olhar para você e vão pensar, uau, como Deus é glorioso, como Deus é bondoso, pegou aquele pedaço de terra, aquele ser humano que era inimigo de Deus, que era caído, filhos da desobediência, mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, fez a obra da cruz, o lavar regenerador do sangue de Cristo, transformou essa pessoa, e agora olha só o que ele é, tal qual ele é, nós seremos, nós, os seres humanos, seremos. Por isso que nós somos herança dele, nós somos o projeto dele, e quando ele completar a boa obra que ele começou em nós, nós também seremos para o louvor da glória dele. Os anjos, os seres espirituais louvarão a Deus quando eles verem a obra de Cristo completada na sua vida, porque a Bíblia diz que ele é fiel e ele vai completar a boa obra que ele começou na sua vida. Entende? Pastor, está difícil, talvez estou desanimado. Não olhe para a demanda, olhe para Cristo, porque ele é fiel e ele vai completar a obra que ele começou na sua vida. Então, por isso, nós somos feitos herança, predestinados para ele, para o louvor da glória dele. Oitava, bênção espiritual. É o que diz o versículo 13. Olha o que diz. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha só, qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Isso é importante. Existem as verdades atuais, entende? Qual que é a verdade atual? É o evangelho. Deixa eu te entender, deixa eu te explicar, quer dizer, qual que era a verdade atual na época de Adão? Se nós estivéssemos aqui na época de Adão, o que nós pregaríamos? Qual seria o assunto da nossa aula? Não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a verdade atual na época dele. Se eu chego hoje para você falando que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, faz sentido? Não, porque fisicamente falando, nós nem sabemos onde está essa árvore. Então já não é a verdade atual. A lei, no Velho Testamento, foi a verdade atual na época deles. Mas olha o que Paulo está dizendo. Qual que é a verdade atual agora? Porque Paulo está dizendo que nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, qual é a palavra da verdade? Ele continua dizendo, é o evangelho da vossa salvação. Uma vez então, vamos continuar lendo, tendo nele crido, uma vez que você creu no evangelho, na graça, na obra de Cristo, qual que é o resultado? Você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Foste selados com o Santo Espírito da promessa. Então primeiro você tem aqui o selo. O selo nos fala de quê? Propriedade. Eu sou de Goiânia. Aqui tem muita fazenda. O selo é a marca que o fazendeiro faz lá naquele boi. E aquela marca significa que aquele boi, aquela vaca, pertence àquele fazendeiro. Então nós também, como rebanhos de Cristo, você foi selado. Você foi marcado. Alguém diria marca da salvação. Mas pastor, para que isso? Isso serve para o diabo, para não tocar em você, mas isso serve para você também. Entende? No dia que o diabo vier falar para você, cadê Deus? Deus te abandonou? Deus vai te deixar na mão. É como se fosse um anel, né? Um selo. Olha para o anel. Olha para o selo. Aquele selo fala da fidelidade de Deus para você. Aquele selo fala da aliança de Deus para você. Mesmo que o diabo um dia venha querer me convencer de que aparentemente parece que Deus me abandonou é mentira. Porque o selo é a prova de que Ele vai cumprir a aliança dEle comigo. Porque eu já estou selado. Eu sou dEle e nada me arrebatará das mãos dEle. Diga amém. Mas em segundo lugar, versículo 14 diz do penhor, né? Lá diz que o Espírito Santo é o selo, e o 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha o que diz, penhor nos fala de garantia, então no mesmo sentido, o Espírito Santo é a garantia de que Ele vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Talvez você fique pensando, pastor, qual a garantia de que eu vou para o céu? Sabe qual é a garantia? É o Espírito Santo. Por quê? Porque a garantia que você vai para o céu é o fato de que o céu já está dentro de você. Então, Ele é o penhor.
Ele é a garantia. Pastor, qual garantia eu tenho que eu vou ser aceito por Deus? Porque eu errei. Qual é a garantia? É que Ele já está dentro de você. Entende? E agora nada muda isso. Porque você já foi amalgamado. Por isso que Ele é o selo, mas Ele também é o penhor. Que você pode descansar. Que Ele vai cumprir a parte dele da aliança. Por quê? Porque o nome dele é fiel. O nome dele é justo. Diga amém. Vamos avançar. Essas são as 8 bênçãos espirituais, né, que Deus tem para a sua vida. E aí Paulo vai encerrar, eu quero encerrar o capítulo hoje, Paulo vai encerrar o capítulo 1 orando. E você vai perceber que Paulo vai orar por revelação. Vamos ler, enquanto eu leio eu vou explicando, enquanto eu tenho aí alguns minutos. Olha o que diz o versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Alguém pergunta, pastor, nós devemos orar uns pelos outros? Está aqui. Paulo orava uns pelos outros. Mas vamos orar pelo quê? Olha que interessante. Porque, pelo que Paulo orava? Olha o que diz. Paulo orava, olha o versículo 17. Vamos sublinhar aqui alguns textos. Versículo 17 diz: Paulo ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Primeira necessidade que você tem é revelação. Você precisa de revelação. Que os seus olhos espirituais sejam abertos. Você precisa receber a vida de Deus no Espírito. Por isso que a vida cristã ela é espiritual. E não apenas uma coisa natural, de mudança natural. É espiritual. Paulo está orando por revelação do Espírito. Pelo quê? 3 coisas. Vamos lá, olha o que diz, versículo 18. Tem que ter revelação de que iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do chamamento está falando de 2 coisas, que é o quê? Ele vai completar a boa obra na sua vida e, por último, a glorificação. Ou seja, qual é a esperança do meu chamamento? É que lá no final ele vai terminar a boa obra e um dia nós seremos tal qual ele é. Então você tem que ter revelação disso, descanse, né, nesse amor. Segunda coisa, também tem que ter revelação de qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, olha aqui, riqueza, glória e herança. Você tem que ter revelação de quê? Que a sua herança, o seu destino é um dia ser tal qual ele é. Esse é o projeto de Deus na sua vida, é te transformar, e a sua herança é ser um dia tal qual ele é. E por último, terceira coisa que você precisa ter revelação é da suprema grandeza do seu poder. Olha o que diz 19. E qual a suprema grandeza do seu poder? Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha aqui para mim. Essa é a terceira área que você precisa de revelação. Paulo diz que você tem que ter revelação da esperança do seu chamamento. Ele te chamou e ele vai completar essa boa obra na sua vida. Nós temos que ter revelação da riqueza da glória da sua herança. Nós temos uma herança e ele é fiel, onde nós vamos receber essa herança porque ele é fiel e um dia nós seremos tal qual ele é. E por último, revelação da suprema grandeza do seu poder. O que é isso? Eu vou encerrar a aula falando disso. Que o poder que está em você, que vai te capacitar a viver a vida cristã, nada mais é e nada menos é do que o mesmo poder que operou em Cristo, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então nunca diga que você não tem a provisão necessária para viver a sua vida cristã. O que está faltando é revelação. Isso que Paulo está dizendo. Está faltando é a revelação que nós já temos a suprema grandeza do seu poder, que é o mesmo poder que operou em Cristo, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que opera em ti e te capacita a viver a sua vida cristã. Tenha um dia abençoado, uma aula abençoada, seja cheio de poder e que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você também tenha a revelação do seu chamamento, do poder e da sua herança em Cristo.
Deus abençoe cada um de vocês. Amém.